Olá, povo de Deus! Estamos iniciando o nosso estudo sobre o Apocalipse, o módulo A Igreja, o Corpo de Cristo. Estamos agora na parte 4, a quarta parte desse módulo. No último módulo, nós falamos sobre o significado do termo igreja, congregação. A igreja é a noiva do Senhor, se preparando para ser a esposa do Cordeiro. Nós falamos sobre a edificação e o crescimento da igreja. Jesus é quem edifica a sua igreja e a igreja cresce para templo santo do Senhor, templo santo do Espírito de Deus. A igreja, ela é a noiva do Cordeiro e falamos também da profecia do reerguimento, de se levantar o tabernáculo caído de Davi, colocando a igreja como adorador. O Senhor busca os verdadeiros adoradores, e os adoradores são aqueles nascidos de novo, porque eles receberam um novo espírito. E falamos também acerca de ser testemunha de Jesus, tendo sido, a igreja foi revestida de poder para dar esse testemunho de Jesus. Agora nós vamos falar sobre a advertência, a perseguição e o sofrimento vinculado ao reino de Deus. Começando pela advertência. Nós vimos que o Apocalipse é uma revelação exponencial. Ele abre e ele começa a revelar os detalhes dos acontecimentos dos tempos do fim, e eles vão vindo de forma crescente e de forma cada vez mais concentrado contra as hostes do reino das trevas. No capítulo 1, no versículo 1 do Apocalipse, nós temos aqui uma curiosidade, a maneira como o livro ele é apresentado. E nós já comentamos a respeito desta advertência já no início do texto. O Apocalipse capítulo 1, versículo 1. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou a seu servo João. O que temos aqui? Nós temos uma sequência de passagem de um para o outro até a palavra chegar a João. Deus fala a Cristo, Cristo fala ao anjo, o anjo fala a João e João fala à igreja. Levando em conta que nós deveríamos ouvir diretamente a voz de Deus, o fato de ter esta transição de fala entre diversos personagens até chegar à igreja, já demonstra em si uma advertência para com a igreja. Por quê? Porque quando Deus falou com Moisés em Êxodo capítulo 20, Deus havia dito a Moisés o seguinte: estabeleça um limite, mande o povo ficar para trás desse limite, suba à minha presença e eu falarei contigo. Quando Deus se apresentou, houve um grande clangor de trombeta, trovões, relâmpagos, e o povo ficou tremendo de medo, com o monte sacudindo. Então, daquele limite que Deus definiu, o povo foi para longe daquele limite. E quando Moisés entrega os 10 mandamentos, o povo diz assim: não fale Deus conosco, fale você conosco, porque se Deus falar conosco, nós vamos morrer. Então, quando a igreja ela precisa de intermediários para ouvir a voz de Deus,
é porque ela está se afastando de Deus. E nessa condição, Deus fala a Cristo, Cristo fala à igreja, ao anjo, o anjo fala a João, João fala à igreja, demonstrando que está havendo um distanciamento entre a igreja e o Senhor. Quando nós olhamos as advertências às 7 igrejas do Apocalipse, já na primeira igreja o Senhor Jesus diz que eles abandonaram o primeiro amor, fazendo já uma menção desse distanciamento da igreja do seu Senhor. E por isso que Paulo exorta a igreja em Atos capítulo 20, versículo 39. Atos capítulo 20, versículo 29 e 30. Paulo diz assim: eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmo se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os indivíduos atrás deles. Então Paulo já estava prevendo que a igreja passaria por uma dificuldade tremenda em função dos falsos profetas, dos falsos cristos, dos falsos mestres, e que aquilo acarretaria um afastamento da igreja do Senhor. E foi o que aconteceu. Quando chegamos, isso Paulo está falando aos líderes da igreja de Éfeso. E quando chegamos em Apocalipse capítulo 2, o versículo 4, nós encontramos a passagem que eu fiz referência. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Então o Apocalipse, de forma muito sutil, ele começa já advertindo a igreja: vocês estão se afastando da presença de Deus, perdendo a capacidade de ouvir diretamente a voz de Deus no coração de vocês. O povo desvia-se rapidamente do propósito inicial dado por Deus. Rejeitando a graça, resta tão somente o juízo divino. É muito importante nós entendermos isso, porque há uma certa presunção, principalmente na igreja nesses últimos dias, de que a igreja é um elemento vitorioso por si mesmo. Há uma passagem no Antigo Testamento que retrata muito o comportamento da igreja nos dias em que estamos vivendo. Israel, ele entra em batalha contra os filisteus. E ao entrar em batalha, eles são derrotados pelos filisteus. Essa batalha, ela é contada em 1 Samuel, no capítulo de número 6. Vamos ver como se deu aquela batalha. Na época, o sacerdócio tinha se corrompido. Eli havia morreu quando ele tomou conhecimento da morte dos seus filhos Rofini e Finéias. A sua nora também morreu quando deu à luz a um menino chamado Icabô, dizendo: a glória se foi de Israel. A arca de Deus é tomada pelos filisteus, e depois ela volta e vamos ver aqui a batalha. A batalha se dá no capítulo 4. Então, no capítulo 4, vamos ver aqui. Isso. Dispuseram-se os filisteus em ordem de batalha para sair ao encontro de Israel. E travada a peleja, Israel foi derrotado pelos filisteus. Estes mataram no campo aberto 4.000 israelitas. Ok. O povo de Israel volta. E quando ele volta, ele faz uma pergunta: por que fomos derrotados pelos filisteus? E aí ele chega a uma conclusão: tragamos de Siló a arca da aliança do Senhor,
para que venha no meio de nós e nos livre da mão do inimigo. Então Israel chegou ao entendimento que bastava pôr a arca no meio deles, que eles seriam vencedores naquela batalha. Mandou, pois, o povo trazer a arca do Senhor dos exércitos, entronizada entre os querubins. E aí, quando a arca chegou, olha o que aconteceu. Rompeu todo Israel em grandes brados e ressoou a terra. Ou seja, eles começaram a cantar. Eles anteviam a vitória e começaram a cantar e cantar e cantar cantos de guerras. É mais ou menos assim como acontece hoje com grande parte das músicas no meio cristão. Elas exaltam a vitória contra o inimigo na batalha. Só que isso acaba sendo uma bravata. Por quê? Olha só o que aconteceu. Ouvindo os filisteus a voz do júbilo, disseram: que voz de grande júbilo é esta no arraial dos hebreus? Então souberam que a arca do Senhor era vinda ao arraial. E eles ficaram atemorizados, os filisteus, porque eles ouviram os cantos. E aí eles disseram: ai de nós! Que tal? Jamais suceda antes. Ai de nós! Quem nos livrará deste grandioso Deus? É o mesmo Deus. São os deuses que feriram os egípcios. Nós não vamos ter nenhuma chance contra Israel. E aí eles dizem: sede forte, ó filisteus, portai-vos varonilmente, para que não venhais a ser escravo dos hebreus, e como eles serviram a vós outros. Portanto, portai-vos varonilmente e pelejai. E eles foram à luta contra Israel, eles venceram, e 30.000 homens de Israel foram mortos. Isso é uma bravata. É cantar louvores, dizendo que a vitória é do povo de Deus, mas chegar na hora da batalha, ser derrotado pelo exército inimigo. Uma bravata. A igreja do Apocalipse, as 7 igrejas, elas vão entrando no espiral decrescente, demonstrando que quando chega na última igreja, Laodiceia, ela é apresentada como aparentemente rica, mas ela é vista pelo Senhor como sendo pobre, fraca, nua, tem sua nudez exposta. Então, aí, o povo, ele também se desvia, o povo da igreja, ele também se desvia com a mesma rapidez como Israel se desviou de Deus no Antigo Testamento. Por isso que nós lemos em 1 Timóteo, capítulo 4, o versículo 16, uma advertência no seguinte sentido: não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medita estas coisas, e nelas ser diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nesses deveres, porque, fazendo assim, salvará tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Ou seja, a igreja, ela pode facilmente se tornar negligente do dom que recebeu da parte de Deus e não exercer o seu ministério. Por isso que Paulo exorta a Timóteo: tenha cuidado de você, tenha cuidado também da doutrina que você recebeu. E ele diz: se você fizer isto, você salvará não somente a você, como também aqueles que ouvem a você. É interessante que hoje a igreja dá pouco valor à palavra doutrinária. Ela quer se edificar sem nenhuma doutrina da palavra de Deus. Isso é considerado uma negligência.
Judas, capítulo 1, versículo 3. Mostra como é dura a luta para manter viva a fé. Judas, capítulo 1, o versículo 3. Amados, quando eu empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. A fé, ela está sendo solapada, ela está ruindo, a igreja está perdendo a fé, e porque ela vai perdendo a fé, a iniquidade vai se multiplicando, o amor vai se esfriando, e a igreja vai se afastando da sua posição, e ao invés dela se apoiar no poder de Deus, ela passa a se apoiar no poder humano, ela passa a constituir partido político, ela passa a investir na política. Por quê? Ela vai perdendo a sua capacidade de salgar. Humberto, seja muito bem-vindo. Nós estamos no módulo do Apocalipse, a igreja, o corpo de Cristo. Outra exortação de Paulo para as igrejas, nós encontramos em Gálatas, no capítulo 1, o versículo de número 8. Gálatas, capítulo 1, versículo 8. Diz assim: mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que já temos pregado, seja anátema. E já falamos, Atos, capítulo 20, verso 29 a 31, a respeito dos lobos vorazes que não pouparão o rebanho, falando coisas pervertidas para arrastar discípulos após si. É por isso que Paulo fala em Efésios, no capítulo 4, que o corpo do ministério tem por objetivo aperfeiçoar os santos, para que eles não sejam como meninos agitados por um lado e outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina e pela artimanha de homens, pelas astúcias com que induzem a erros. Ou seja, a igreja, ela passa por um ataque do inimigo com o objetivo de fazer discípulos, de solapar a doutrina da palavra de Deus, de tirar os homens de Deus da presença do Senhor. Por isso, o livro do Apocalipse traz uma advertência de que a igreja está perdendo a capacidade de ouvir a voz de Deus. Por outro lado, Jesus, ele se apresenta para a igreja como a videira verdadeira. Jesus disse: eu sou a videira verdadeira. É importante nós entendermos essa passagem, porque ele diz: o meu pai é o agricultor. O ramo somos nós. Nós fomos enxertados na oliveira. Nós éramos uma oliveira brava, videira brava. Mas nós fomos enxertados na videira verdadeira, que é Jesus. Aí o pai é o agricultor e o ramo está enxertado na videira, quer dizer, ele recebe o sumo da videira verdadeira de Cristo. Agora, todo ramo que estando em mim, de Jesus, não der fruto, o pai corta. E todo aquele que dá fruto, o pai limpa, para que produza mais fruto. Então nós temos aqui a figura da interveniência do Pai no crescimento da igreja. Ele olha para aquele que está enxertado na igreja. O que dá fruto, ele limpa para que dê mais fruto. O que não dá fruto, ele corta e retira da videira. João,
capítulo 15, verso 18 e 19. Jesus diz assim, João, capítulo 15, verso 18 e 19. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outro, me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Entenda, o mundo odeia a igreja. Nós vivemos numa aparente paz, em uma aparente convivência com o mundo, mas nesses últimos dias nós temos visto, por exemplo, que a Bíblia não pode mais entrar nas escolas, nós temos visto que a Bíblia não pode entrar em lugar público não, em espaço público, em prédio público não pode mais ser feita oração. Então, vagarosamente, vai se tornando mais evidente que o mundo não quer saber da igreja. João, capítulo 15, o versículo 20. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse, não é o servo maior do que o seu senhor. Se me perseguir a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram as minhas palavras, também guardarão a vós outros. Ou seja, nós vivemos nas mesmas lógicas em que Jesus viveu. Ele foi perseguido, nós também seremos. Ele foi morto, podemos muitos de nós sermos mortos por amor a Cristo. Então, não há diferença do tratamento em que ele recebeu, do tratamento que a igreja vai receber ou tem recebido desde os tempos de Jesus até os dias de hoje. João, capítulo 17, verso 21 a 23. Eu neles, e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Voltando aqui, o 21. E a fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também eles em nós, para que o mundo creia que tu nos enviaste. E eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que seja um como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados em unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. A igreja nesses últimos tempos, ela desenvolveu uma doutrina que a igreja é para ser cabeça e não cauda. É para ela ocupar os espaços de poder, para mandar e não ser mandada. Mas, na verdade, Jesus disse que há uma identificação entre o ministério que ele teve naqueles 3 anos e meio e o ministério que a igreja vai ter nesses 2021 anos que nós estamos vivendo depois da cruz. Ou seja, a igreja iria ser perseguida como Jesus foi perseguido. Por isto, em Mateus capítulo 6, versículo 9 a 10, Jesus nos ensina a orar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Aí ele diz, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como nos céus. Lembra que, num dos módulos, nós falamos que o homem perdeu 3 coisas. Ele perdeu o seu espírito, ele perdeu o seu corpo e ele perdeu a sua terra. O espírito está sendo resgatado por meio da conversão. O corpo será resgatado pelo arrebatamento, ressurreição dos mortos e arrebatamento dos vivos. E a terra será recuperada com a volta visível de Jesus Cristo. Agora, entenda, desde a morte de Jesus até os dias de hoje, até a volta de Jesus, até o arrebatamento da igreja, a prioridade é a salvação das almas.
não é a prioridade de Deus o conquistar territórios. Não é a prioridade de Deus tornar um país cristão. Há uma palavra no Antigo Testamento que diz assim: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. A única nação que se pode enquadrar nesse versículo é Israel. A igreja não é uma nação. A igreja trata de indivíduos judeus e gregos salvos em todas as nações da terra. A igreja nunca se identifica como uma nação. Então nós não podemos dizer o Brasil é do Senhor Jesus Cristo. Uma nação não é do Senhor. O cidadão daquela nação que se converte à igreja se torna cidadão do reino de Deus, mas não o país onde ele mora. Lucas, capítulo 17, versículo 20 e 21. Jesus, interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão, ei-lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. De novo, o Senhor, nessa dispensação da igreja, não está conquistando espaço territorial. Ele está conquistando almas humanas que serão salvas para habitar com ele para sempre. Então, o reino de Deus, ele não tem uma visão, uma aparência visível. Ele não se equipara a uma nação. A sorte de uma nação não é necessariamente a sorte da igreja. Nós temos muitas nações onde a igreja é perseguida. E a igreja cresce mais naquelas nações em que ela é perseguida que em território livre. João, capítulo 18, verso 36 e 37. João 18, Jesus diante de Pôncio Pilatos. João 18, verso 36 e 37. Perguntou-lhes Pilato: que é a verdade? 36 e 37. Respondeu Jesus a Pilatos: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora, o meu reino não é daqui. Então, a igreja, ela não está conquistando território físico. Ela está conquistando almas para Cristo. Há uma completa diferença. O reino de Deus, nesta era, nessa dispensação, ele não é um reino visível. Mateus, capítulo 5, o versículo de número 12. Jesus falando na bem-aventurança, na lista de bem-aventuranças, quando ele chega na última, ele diz: bem-aventurados sois vós quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que viveram antes de nós. Então vamos entender uma coisa. Nós temos aqui o reino de Deus, nós temos o reino, deixa eu escrever certo aqui, nós temos o reino de Deus e nós temos o império das trevas. O império das trevas. Observa que o império das trevas,
ele tem consigo o mundo. O mundo tem em si os governos. Os governos têm em si as nações. As nações, elas estão se preparando para a volta do anticristo. Elas estão debaixo dos governos humanos, que está dentro do sistema desse mundo, que está no império das trevas. O reino de Deus tem as almas. E o reino de Deus é invisível. Invisível. Ok? O reino de Deus é invisível e ele tem o objetivo de ganhar almas. Quem tem o objetivo de conquistar territórios é o império das trevas. Não é o reino de Deus. Então, nesta dispensação, por isso que Jesus disse, do jeito que me perseguiram, vão perseguir vocês, porque o mundo odeia vocês. E o mundo odiando, o Salmo 2, ele diz, os povos e os governos juntamente se reúnem para se levantar contra o Senhor e o seu ungido, dizendo, vamos sacudir as cordas deles, vamos nos livrar das amarras de Deus, vamos sair debaixo das leis divinas. Então o mundo, ele está se preparando para o confronto final com o reino de Deus. Vamos olhar agora o sofrimento e o discipulado. Primeiro a igreja e depois Israel. E no que a igreja difere de Israel. Então vamos lá. Romanos capítulo 8, versículo 17. Ouça com atenção esta palavra e é importante que você me acompanhe procurando o texto na sua própria Bíblia. Romanos capítulo 8, verso 17. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Lembra? O reino de Deus não está conquistando espaço territorial. Ele está conquistando almas. Então, se somos filhos, somos herdeiros. O que vamos receber ainda está por vir. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Então, essa dispensação é uma dispensação de sofrimento. Então, vamos anotar aqui a dispensação. Nós temos a eternidade passada e a eternidade futura. Ok? Aqui nós temos a criação dos céus e da terra. Aqui nós temos a nova criação dos céus e da terra. Aqui nós temos a cruz de Cristo e nós temos o retorno de Jesus Cristo. Nós temos a descida do Espírito Santo e nós temos o arrebatamento da igreja. Note uma coisa, neste período chamado dispensação da graça, dispensação da graça, nesse período chamado dispensação da graça, o que é que nós somos nesse período? Herdeiros. Por quê? O reino de Deus é invisível e ele está nos preparando para a volta de Jesus. Neste período, nós somos herdeiros, co-herdeiros com Cristo.
nesse período o mundo nos odeia. Da mesma maneira como Jesus sofreu nos 3 anos e meio do seu período na terra, nós vamos sofrer nesses 2021 anos de história. Tiago, capítulo 1, verso 2 a 4. Tiago, capítulo 1, versículo 2 a 4. Olha o que Tiago diz. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passarde com várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeito e íntegros e nada deficiente. Então, o que o Senhor está fazendo com sua igreja nesse período? Ele está submetendo a igreja a uma prova. Esta prova é igualzinho uma moeda. A moeda tem cara e tem coroa. Se você olhar aquela tribulação com uma prova, você pode ser aprovado. Se você olhar aquela tribulação com uma tentação, você pode cair em pecado. Então, a mesma tribulação, ela serve para te provar, para te aperfeiçoar ou para te tentar, para te derrubar. É cada um de nós que escolhemos o que vamos fazer durante a tribulação. Se vamos permanecer firme, e aí vamos estar sendo aperfeiçoados e nos tornando íntegros diante de Deus, em nada deficiente, ou se vamos ceder, não vamos resistir, vamos cair em pecado e vamos nos afastar de Deus. Se nós formos aprovados, nós seremos como vasos de honra para Deus. Se nós formos reprovados, nós seremos disciplinados por Deus, porque qual é o pai que não corrige ao filho que ama? 1 Pedro, capítulo 1, versículos 6 e 7. Pedro vem dizer o mesmo que Tiago disse. Ele diz, 1 Pedro, nisto exultai, embora no presente, por um breve tempo, se necessário, sejais contristado por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Entenda, nós na terra, nós passamos por provas. Quando a palavra de Deus diz, se necessário, nós vamos passar por esta prova, é que nem em todos os momentos nós temos a necessidade de sermos provados. Se nós somos aprovados, se a nossa confiança está em Deus, se nós estamos caminhando à luz da palavra de Deus, não há necessidade de uma prova. Agora, se a nossa confiança muda de Deus para nós, então aí o Senhor puxa o nosso tapete e nós entramos em uma tribulação para novamente voltarmos a depositar a nossa confiança em Deus. Mateus capítulo 5, versículo 11 e 12. Bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram aos profetas que viveram antes de nós. Então, nós temos que entender esse contexto em que a igreja está inserida. Porque é aquilo que eu falei, a igreja dos últimos dias tem feito cânticos de guerra e exaltado uma vitória
que nem sempre confere com a experiência individual de cada pessoa em Cristo Jesus. Quando nós cantamos sem estar provados e aprovados por Deus, o nosso canto é uma bravata e o inimigo prevalece sobre nós. Por outro lado, quando nós nos deixamos disciplinar com Deus, nos tornamos aprovados por Deus, então nós temos a condição de resistir ao nosso inimigo e ele vai fugir de nós. Agora, é muito importante nós entendermos o que vamos dizer agora, porque talvez esse seja um dos grandes erros doutrinários da igreja moderna. Romanos, capítulo 11, Romanos, capítulo 11, o apóstolo Paulo, ele vai desenvolvendo a sua carta aos Romanos, e quando ele chega no capítulo 9, ele fala sobre a rejeição de Israel. Deixe-me mostrar isto. Jesus, deixe-me colocar aqui. Eu vou deixar os marcos proféticos ali, porque nós vamos precisar dos marcos proféticos para entendermos o que eu quero demonstrar. Observe o detalhe. Aqui estão os nossos marcos proféticos. Eles já são conhecidos de nós. A criação dos céus e da terra. Derramamento do Espírito. Ok? Quem era Jesus? Jesus, ele era um judeu. Jesus, ele era um judeu. Certo? Ele escolheu para si 12 apóstolos. Ele escolheu para si 12 apóstolos. Esses 12 apóstolos, eles eram judeus. Lembra que Jesus, conversando com a mulher samaritana, ele disse à mulher samaritana: a salvação vem dos judeus. Salvação ela vem dos judeus. Ok? A salvação vem dos judeus. Então vem a pergunta: a primeira igreja que nasceu depois do derramamento do Espírito Santo, ela era formada eminentemente por quem? Então nós temos aqui a igreja era judaica. Era formada por judeus. A igreja era formada por judeus. Ok. Aí o apóstolo Paulo é chamado como apóstolo. E ele vai pregar para quem? Ele vai pregar para os gentios. Então a igreja, ela passa a ser formada por judeus e por gentios. Quando nós lemos Efésios no capítulo 3, 2, Deus diz que ele quebrou a barreira de separação que havia, através da cruz, Jesus quebrou a barreira de separação que havia entre os judeus e os gentios. Essa barreira, ela foi quebrada. E o que Deus fez? Ele pegou os judeus e os gentios e formou
um novo homem. Este novo homem que ele formou, este novo homem passou a ser membro da igreja. Então, este novo homem que ele formou se tornou igreja. A igreja, ela nem é judeu, e ela nem é gentílica, judaica e nem gentílica. Deus formou um novo povo. Mas, do ponto de vista dos judeus e dos gentios, nós podemos dizer, se nós fôssemos fazer um gráfico, os gentios cresceram assim. Aqui está os gentios. E os judeus cresceram assim. Ou seja, os judeus se tornaram minoria da minoria da minoria da minoria na igreja. Por quê? Porque o judeu vamos ver aqui, Romanos capítulo 11, verso 25 e 26. Romanos 11, 25. Porque não quero, irmãos, que ignoreis esse mistério, para que não sejais presumido em vosso mesmo, que veio endurecimento em parte a Israel. Os judeus se endureceram e eles se tornaram estatisticamente, dentro da igreja, insignificantes. Por quê? Porque a nação de Israel se endureceu para com Deus. Por isso que a igreja passou a ter uma prevalência de judeus. Mas depois, diz assim, depois, até que haja entrada a plenitude dos gentios, e assim todo Israel será salvo. Ou seja, nesse período aqui, esse período é o período da igreja. Mas esse período aqui é o período de Israel. Ou seja, quando Jesus voltar, a salvação passa da igreja para Israel. Então entenda uma coisa. Do ponto de vista do tempo, aqui está a morte de Jesus Cristo. Aqui está o arrebatamento da igreja. Esse arrebatamento ainda não aconteceu. Mas aqui, nós temos 1948. O que aconteceu em 1948? Israel se tornou nação. Ele voltou a ocupar a terra prometida. A promessa de Deus de que o judeu se tornaria nação se cumpriu. Portanto, desde 1948, Deus não precisa mais da igreja na terra. Desde 1948, Deus já tem o seu povo instalado em Canaã, Israel. Desde 1948, Deus já poderia ter levado a igreja da terra, porque ele continuaria com um testemunho do seu povo na terra. Há uma preparação para isso acontecer. Mas nós temos que entender isso. Vamos lá. Gálatas capítulo 6, versículo 15 e 16. Gálatas
capítulo 6, versículo 15 e 16. Gálatas 6. E a todos quanto andarem de conformidade com essa regra, paz e misericórdia seja sobre eles e sobre o Israel de Deus. Quando Paulo está dizendo aqui, a todos que andarem em conformidade com essa regra, paz e misericórdia seja sobre eles, ele está dizendo sobre os gentios e sobre o Israel de Deus, os cristãos hebreus. Então Paulo diz assim, olha, aos cristãos gentios e aos cristãos hebreus. É a mesma igreja. Agora observa, hoje nós temos um aumento na conversão dos judeus, mas eles continuam congregando separado dos gentios. Esses dois povos, mesmo sendo igreja, eles não conseguem conviver em um mesmo ambiente teológico. Por quê? Porque a raiz do judaísmo é muito distinta da raiz dos gentios. Os gentios, eles são formados 100% em cima da doutrina do Novo Testamento, podemos assim dizer. O judeu, para você levar ele ao Evangelho, você tem que provar que o Novo Testamento é o cumprimento do Antigo Testamento. É por isso que em Efésios, capítulo 13, 2, versículo 13 a 17, Deus fala, Jesus fala sobre esta união entre judeus e gentios. Esta união. Olha só. Portanto, lembrai-vos. Ele está falando, Paulo escrevendo aos gentios. Lembrai-vos de que outrora, vós gentios na carne, chamados incircuncisão, por aqueles que se intitulam circuncisão na carne, por mãos humanas, judeus. Naquele tempo, vocês, gentios, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhas alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Esta era a condição dos gentios. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, foste aproximados pelo sangue de Cristo. Veja só, o sangue de Jesus aproximou os gentios dos judeus. Porque ele, Jesus, Cristo Jesus, é a nossa paz, o qual de ambos, e aqui que está importante, é importante nós entendermos, de ambos, dos judeus e dos gentios, de ambos, fez um, formou um novo povo. E tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade que havia entre judeus e gentios, reconciliar-se ambos em um só corpo, derribando por ela, pela cruz, a inimizade. E vindo Jesus, evangelizou paz a vós outros gentios que estáveis longe, e aos que estavam perto, os judeus. Porque por eles, ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Mas observe o que ele havia dito. Dos dois, criasse em si um novo homem. Portanto, a igreja nem é judeu e nem é gentil. A igreja é uma nova criatura, uma nova construção de Deus, uma nova identidade, e por esta identidade, na igreja, judeus e gentios são um corpo, têm o mesmo Espírito e nasceram de novo. Agora, vamos voltar a Romanos, capítulo 11. Romanos, capítulo 11. Versículo 25.
no final. Israel, o endurecimento vem em parte Israel. Agora ele está falando do povo de Israel. O endurecimento vem em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. A plenitude dos gentios é para depois do arrebatamento. A plenitude dos gentios não termina com o arrebatamento. Ela termina depois do arrebatamento. Assim, todo Israel será salvo. Israel será salvo depois do arrebatamento, quando Jesus voltar fisicamente. Agora, olha o que Deus diz antes dele explicar a diferença entre Israel e a igreja. Não te glories, quer dizer, gentil, não te glories contra os ramos, judeus. Porém, se te gloriares, sabe que não é tu que sustenta a raiz. Lembra que nós falamos que Jesus é a videira e nós somos o ramo enxertado? Alguns ramos foram quebrados. Quem foi quebrado? Os judeus. Alguns deles, eles se endureceram. Então eles foram quebrados. E, porque eles foram quebrados, nós fomos enxertados. Nós somos o ramo enxertado na videira verdadeira, que é Jesus. Lembra? Jesus é judeu. Ele escolheu 12 apóstolos judeus. A igreja nasceu no meio dos judeus. Depois vieram os gentios. Nós somos enxertados. Aí ele diz: considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para os que caíram, os judeus, severidade. Para contigo, os gentios, a bondade de Deus, se permanecer nessa bondade. Se nela permanecer, dou-te a sorte, também você será cortado. Eles também, se não permanecerem na incredulidade, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados. Porque Deus é poderoso para enxertar Israel de novo. Então a igreja é uma coisa, Israel é outra coisa. A igreja, as promessas de Deus são do mundo invisível. As promessas de Deus para com Israel é com a sua terra. Israel é uma nação, ela tem lugar no meio das nações. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Israel é esta nação. A igreja não se confunde com nenhuma nação em particular. Ela é formada por indivíduos membros do corpo de Cristo, que têm todos o mesmo Espírito. A igreja é uma entidade distinta de Israel. Ambas não podem ser confundidas, pois igreja não é judaísmo melhorado, nem concretização do reino de Deus. Antes, a igreja é corpo de Cristo, formada por membros que foram lavados e remidos pelo sangue do Senhor, derramados na cruz. Deus tem um relacionamento com Israel que é completamente distinto com a igreja. Com Israel, Deus prometeu dar uma terra. Com a igreja, Deus prometeu preparar a igreja para ser a esposa do Cordeiro. Para Israel, Deus prometeu que eles voltariam a ocupar a sua terra. Ezequiel 36:8. Mas vós, ó monte de Israel, vós produzirei os vossos ramos, e darei o vosso fruto para o meu povo de Israel, o qual está prestes a vir. Isaías diz: quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisa semelhante? Pode acaso nascer uma terra num só dia? Ou nascer uma nação de uma só vez? Em 14 de maio de 1948, Israel nasceu como nação. Então, as bênçãos da igreja são de natureza espiritual, enquanto que as bênçãos de Israel estão vinculados a Canaã, a terra prometida. As bênçãos da igreja, elas são bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. As bênçãos de Israel, elas são firmadas na terra de Canaã.
O Senhor dará a trono a Davi, seu pai, e ele reinará para sempre, e o seu trono nunca mais terá fim. Portanto, a igreja está esperando o arrebatamento, o toque da trombeta. Os mortos ressuscitarão primeiro e os vivos serão levados. Israel está esperando Jesus voltar fisicamente em Jerusalém. Com isto, nós terminamos esse módulo, parte 4, a igreja, o corpo de Cristo. Eu faço aqui a oração de Paulo, a minha oração. Romanos capítulo 15, verso 30 a 33. Eu rogo, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que vocês lutem juntamente comigo nas suas orações por mim a Deus, para que eu seja livre dos rebeldes e que esse meu ministério seja aceitável aos santos, a fim de que pela vontade de Deus eu chegue com alegria a vocês e possa entre vocês recobrar as minhas forças. E o Deus de paz seja com todos vocês. Amém. Que o Senhor seja louvado. Foi muito bom ter você junto comigo. Venha fazer parte da minha comunidade. Se inscreva como meu seguidor. Vamos tornar esta comunidade relevante dentro do Instagram. Pegue esse vídeo, coloque no aviãozinho, mande para todos os seus amigos. Vamos permitir que esta mensagem chegue mais longe. Eu preciso da sua ajuda nesse sentido. Que o Senhor seja louvado e você tenha um restante de vida abençoado em nome de Jesus.